Começa hoje a segunda temporada da série O Império Romano Contado pela Ali. E no capítulo 1 eu vou contar para vocês quem foi o Tibério, o segundo imperador romano. O Tibério nasceu em 42 a.C. e ele era filho da Lívia, que foi a terceira esposa do Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Opa! Ele era filho da Lívia e não era filho do Augusto? Exatamente. Quando a Lívia se casou com o Augusto, o Tibério tinha 3 anos, quase 4 anos, e a Lívia estava grávida do irmão dele, do Druso, estava lá dentro da barriga. E como que aconteceu esse casamento? Imagina o seguinte, a família do Tibério era de uma família bastante importante e nobre aqui de Roma, a gens Cláudia. O pai do Tibério tinha ajudado o Júlio César lá no Egito, quando o Júlio César se juntou com a Cleópatra para lutar contra o Ptolomeu, o irmão da Cleópatra. Mas depois, quando aconteceu o complô do assassinato do Júlio César, em março de 44 a.C., o pai do Tibério participou do complô. E depois que o Júlio César morreu, deu toda aquela confusão e a família do Tibério, ou seja, o pai, a mãe e ele tiveram que se exilar de Roma, foram expulsos de Roma. Depois, mais tarde, o Augusto acabou dando perdão à família do Tibério, a Lívia e ao pai dele, e fez com que eles voltassem para Roma. E quando eles voltaram para Roma, a Lívia e o Augusto se conheceram, se encontraram e se apaixonaram. E também, claro, que tem um segundo motivo, vamos dizer assim, para esse casamento. Porque justamente essa família do Tibério era muito importante aqui em Roma, a gens Cláudia. A família do Augusto é a gens Júlia, que vinha lá do Júlio César. E a união dessas duas famílias com o Augusto e a Lívia significava juntar o que era a nova Roma com o que era a antiga Roma. Então foi um casamento bastante providencial, mas que funcionou, porque o Augusto ficou casado com a Lívia mais de 50 anos, imaginem vocês. Bom, e quando aconteceu o casamento entre o Augusto e a Lívia, o Tibério, então, com quase 4 anos, ficou com um pai, porque na época, quando os pais se divorciavam, os filhos não ficavam com a mãe, ficavam com o pai. O Tibério ficou com o pai até os 9 anos, quando o pai faleceu, e aí ele foi morar com a Lívia e com o Augusto. Já tinha nascido o seu irmão, o Druso, e que o Augusto, claro que via o Druso praticamente como se fosse um filho dele, porque quando a Lívia casou com o Augusto, ela estava grávida do Druso. Então, claro que o Augusto tinha uma certa preferência pelo Druso em relação ao Tibério. Imagine a cabecinha também dessa criança de 9 anos que foi morar com o pai adotivo, com o pai não, com o padrasto e com a mãe, e de tudo que já tinha acontecido na vida dele em relação a esse cara. Como assim, Ali? Pense, uma criança de 9 anos que vê no Augusto o cara que ajudou a expulsar a família dele de Roma, que ele foi obrigado a sair de Roma quando ele era pequeno, que depois ele volta para Roma, e quando ele volta para Roma, esse cara separa o pai e a mãe dele. Não era muito favorável ao Augusto. Além disso, os dois tinham uma personalidade completamente diferente. O Augusto tinha todo aquele ímpeto da guerra, de conquista, fez toda aquela confusão de guerras até virar o primeiro imperador romano, e o Tibério, ele era um cara mais quieto, um cara mais do conhecimento, inclusive depois no futuro ali na vida dele ele vai se autoexilar em Rhodes para estudar e por outros motivos também. Então eles tinham uma relação meio complicada. Como que o Tibério virou o segundo imperador, então? Já vou explicar para vocês. Quem estava na linha sucessória, que era os olhos, o menino dos olhos do Augusto, era o Marcelo. O Marcelo era o filho da irmã do Otávio Augusto. Só que o Marcelo, que tinha praticamente a mesma idade do Tibério, acabou falecendo muito cedo, em 23 a.C., e o Augusto ficou sem essa opção para sucessão ao trono. E ele tinha outros na lista, e todos eles foram morrendo. Até que sobrou o Tibério, vamos dizer assim.
o Augusto vai obrigar o Tibério a casar com a sua filha única, com a Júlia. O Tibério já era casado, ele é obrigado a se separar da mulher que ele amava, e isso vai ser bem complicado, porque o Tibério e a Júlia tinham uma relação péssima, eles não se gostavam, não queriam casar um com o outro. O Augusto fez de tudo para realmente separar o Tibério da ex-esposa, Vipsânia, e ele foi proibido de ver essa mulher. E foi um casamento bastante infeliz, diz que daí nisso a Júlia traía ele um monte. Mas fato é que assim o Otávio Augusto vai adotar o Tibério e assim, com a morte do Otávio Augusto, o Tibério vai virar o segundo imperador romano. E como era esse imperador? Qual era a característica física do Tibério? Por que ele ficou conhecido na história por ser um cara malvado que fazia orgias, sendo que ele deixou um império muito bem estruturado? Eu conto para vocês amanhã no capítulo 2 da segunda temporada.